Muito se tem falado sobre o ecumenismo, mas afinal de contas, você sabe o que é o ecumenismo? Hoje eu vou tratar deste ponto baseado no Catecismo da Igreja Católica. Acompanhe. Salve Maria! Eu sou o Padre Tiago Geraldo. Você está no programa Conhecendo a Nossa Igreja. Muito se tem falado sobre ecumenismo, mas talvez nem todos saibam exatamente o que é o ecumenismo. Confunde-se muito as cabeças das pessoas. Vamos separar um pouquinho e vamos conhecer hoje o que é o ecumenismo. O ecumenismo se refere à tentativa de união entre os cristãos, aqueles que de alguma forma receberam validamente o seu batismo e podem se unir. Isso também são chamados os irmãos separados. Quando se tratam de outras religiões, é dito o diálogo interreligioso, não é ecumenismo. Diálogo interreligioso com as igrejas, outras igrejas. O ecumenismo com aqueles que têm o nome de cristãos, que em algum momento se separaram da Igreja Católica. Por quê houve a ruptura? Alguns por heresia, outros por uma apostasia, outros por um cisma, seja por defender uma doutrina errônea, seja por querer sair da Igreja Católica ou até fazer um cisma, romper uma parcela da Igreja. Todos esses casos houve ao longo da história e não vamos adentrar neles porque não é o objetivo do programa de hoje. É explicar o que é o ecumenismo. Portanto, é juntar ecumenismo, oikia, casa, ecumene, seria a terra habitada, tentar juntar aqueles que estão separados. Pronto. Agora vamos aprender isso a partir do Catecismo da Igreja Católica, que ele traz, sobretudo, documentos do Concílio Vaticano II e faz um resumo, aliás, bem feito, dessa doutrina sobre o ecumenismo, sobre o porquê a Igreja deve ser una. E nós sabemos que a Igreja Católica, ela tem como a sua fonte o próprio Deus, um só Deus verdadeiro, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. 3 pessoas num só Deus. Ali está a fonte da Igreja Católica. Quem é que fundou a Igreja Católica? Nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Deus verdadeiro. Ele fundou a sua Igreja, Igreja Católica. E quem é chamada a alma da Santa Igreja, como dizem os teólogos, entre aspas, é o Espírito Santo, aquele que vivifica e que dá os dons, os carismas. Então nós percebemos que na Igreja Católica há diversidade de dons, há diversidade de carismas, todos eles provindos do Espírito Santo. E não necessariamente tem que cada um fundar uma igreja diferente. Assim são as ordens religiosas, têm os seus carismas e cada um reflete algo de Deus, algo do Espírito Santo. É uma verdade dada pelo Espírito Santo e que se une com as outras verdades. Então é uma só verdade na Igreja Católica. E aí temos a Igreja Católica. É um organismo vivo, é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma sociedade visível. Onde entra o problema? Na ruptura. Alguns que se separaram, ainda hoje em dia existem batismos de outras igrejas chamadas cristãs que são válidos, alguns sim, outros não. Não vamos nos estender sobre isso. Portanto, recebem graças. Outras, inclusive, vão ter um episcopado próprio, vão celebrar a Eucaristia, vão inclusive venerar Nossa Senhora. Tudo isso, existem verdades aí no meio? Sim. Mas essas graças provêm da plenitude de graças que está na Igreja Católica. E que, a partir da Igreja Católica, essas graças se derramam sobre essas outras denominações cristãs que têm os seus sacramentos válidos, mas sempre fazendo referência à Igreja Católica. Portanto, há sempre essa esperança de que, em algum momento, se junte novamente. Mas tem coisas que nunca nós vamos prescindir. Por exemplo, ter a ideia de que juntando todas as denominações cristãs,
nós vamos ter a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é um erro. Inclusive é um erro que já foi dito por uma declaração da Congregação da Doutrina da Fé, Mysterium Ecclesiae, que foi promulgado no dia 24 de junho de 1973. Neste documento está expresso isso. Não é juntar uma espécie de um coquetel de comunidades eclesiais ou de igrejas cristãs. A união de todas elas não é a Igreja de Cristo verdadeira. Não é isso. Existe a Igreja Católica, que possui a plenitude dos meios de salvação. E a partir dela, algumas dessas graças do Espírito Santo aproveita para fazer bem às almas e tentar salvar. Lembremos, aqueles que promoveram muitas vezes a heresia, a apostasia ou o cisma já passaram, e passaram às vezes anos, séculos, e vem outros que acabam adentrando nessa realidade de um cisma ou de uma heresia e que não tem diretamente a culpa por essa separação. Refere-se sobretudo a estes, o diálogo chamado ecumênico, atrair para a verdade plena da Igreja Católica, a verdade plena de nosso Senhor Jesus Cristo. E como que nós fazemos? Qual que é esse vínculo que deve permanecer dessa unidade? O que a Igreja Católica, como deve atrair e o que ela nunca vai poder abandonar? Ainda que tenha um diálogo para trazer essas pessoas à Igreja Católica, diz o Catecismo da Igreja Católica, a única fé, a verdadeira fé, simbolizada no símbolo dos apóstolos, isso não é negociável e nunca será. Os sacramentos, nunca serão negociáveis os sacramentos. É através deles que nosso Senhor Jesus Cristo derrama suas graças. Também a sucessão apostólica, aqueles que são sucessores legitimamente constituídos de São Pedro e dos demais apóstolos, isso também não é negociável. A devoção a Nossa Senhora jamais será negociável. Então esses são os pontos de unidade. No fundo a Igreja Católica tem que ser aquilo que ela é. A plenitude dos meios de salvação está com ela, porque assim Deus instituiu e permanece esse depósito da fé. Mas nós podemos atrair outras pessoas para ver esta verdade. E se há alguma verdade, algum carisma legítimo dado pelo Espírito Santo aqui, lá ou acolá, essa verdade deve se unir à verdade plena da Igreja Católica. Se é que é uma verdade não pode se chocar com a outra. Se está chocando, é porque alguma coisa não é verdade aí no meio. Deve haver uma verdade plena, e essa verdade plena é confiada à Igreja Católica. Só para terem ideia disso, eu trouxe um trecho do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Guignon de Montfort. É um tratado que propõe uma devoção espetacular à Virgem Maria. Mas veja só como tem um equilíbrio na alma de um santo. Como um santo nunca deixa este equilíbrio de colocar o nosso Senhor Jesus Cristo no centro. Leio um trecho que aparecerá aí na tela. Refere-se a Nosso Senhor. Ele é nosso único mestre que nos deve ensinar, nosso único Senhor de quem devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo ao qual devemos nos assemelhar, nosso único pastor que nos deve nutrir, nossa única via que nos deve conduzir, nossa única verdade em que devemos crer, nossa única vida que nos deve vivificar e nosso único tudo que nos deve bastar em todas as coisas. Portanto, coloca nosso Senhor Jesus Cristo na categoria que ele merece. Ele é o homem-deus, verdade única, mas incentiva a devoção à Santíssima Virgem, porque ela é a que melhor conduz a essa verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, ele vai dizer que Nossa Senhora tem uma tal plenitude de graças que nosso Senhor Jesus Cristo vive nela e ela em Cristo mais do que em todos os outros anjos ou santos. E se São Paulo diz que já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, o que dizer de Maria Santíssima? Ela é o ponto de encontro. No cenáculo, os apóstolos oravam juntamente com a Santíssima Virgem. Então, se nós temos devoções
aos santos, Santo Expedito, o Padre Pio e tantos outros santos, ou aos anjos, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, os 3 arcanjos, todos eles ainda devem sempre nos conduzir ao nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo quando se tem devoção à Santíssima Virgem. Portanto, nós vamos concluir este programa dizendo que o ecumenismo é a Igreja Católica ser aquilo que ela deve ser, na sua integridade moral, na sua integridade de fé, de doutrina. Qualquer um desses pontos que foram mencionados, se a Igreja cedesse ou abandonasse, deixaria de ser a Igreja verdadeira. Portanto, nós devemos sempre manter os olhos postos nesta verdade única da Igreja Católica e ajudar aqueles que também estão buscando a verdade. E para você que nos assiste, deixo uma bênção toda especial. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.